Jesus, manso e humilde coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Discípulos e missionários do Reino, esse é o nosso tema. A liturgia deste domingo apresenta em relevo as dificuldades que os discípulos enfrentam na vivência e no testemunho do projeto de Deus no mundo. A perseguição sempre se apresenta no caminho do discipulado, na vida e na missão, mas a palavra garante que a solicitude e o amor de Deus não abandona o discípulo fiel que dá testemunho da salvação. O próprio Jesus, ao enviar os discípulos, os avisa para situações das perseguições que encontrarão ao longo do caminho, das incompreensões, mas acrescenta, não temais. Jesus garante aos discípulos a presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Coragem, eu venci o mundo. Paulo, na carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje, demonstra aos cristãos como a fidelidade aos projetos de Deus gera vida e como uma vida organizada, numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência, pode gerar morte na comunidade. Vejamos hoje a primeira leitura deste domingo. A situação vivida pelo profeta Jeremias não tem comparação com os demais profetas por sua dramaticidade. Foi chamado a profetizar num período crítico e experimentou a perseguição, a rejeição, a incompreensão. No livro de Jeremias, aparece a par e passo queixas e lamentos do profeta, condenado a essa vida de aparente fracasso. Alguns textos são conhecidos como Confissões de Jeremias e são verdadeiros desabafos que o profeta expõe a Javé com sinceridade e rebeldia, a sua desilusão, a sua amargura e a sua frustração. O texto que hoje nos é proposto faz parte dessas confissões. Ser profeta não é um caminho fácil. O exemplo de Jeremias é elucidativo. O mundo, entre aspas, não gosta de ver ser posto a sua causa, a sua paz podre, não está disposto a aceitar que se questione os esquemas de exploração, de injustiça, instituídos em favor dos poderosos, nem que se critique os valores, tais valores de alguns iluminados, fazedores da opinião pública. O caminho do profeta é, portanto, o caminho onde se lida permanentemente com a incompreensão, com a solidão e com os riscos. Impressiona a história de tantos mártires cristãos, antigos e atuais, que escolheram o caminho da coerência, da fidelidade ao Senhor, ao custo da própria vida. Homens e mulheres de fé, de coragem, fizeram de suas vidas um serviço ao reino de Deus. É, no entanto, um caminho que Deus nos chama a percorrer na fidelidade à sua palavra. Temos a coragem de seguir esse caminho? As bocas dos outros, as críticas injustas, a solidão que dói, mais do que tudo, alguma vez nos impediram de cumprir a missão que o nosso Deus nos confiou? Pense um pouco. O testemunho de Jeremias confirma que Deus nunca abandona aqueles que procuram testemunhar no mundo com coragem, fidelidade e verdade as propostas do reino. Na segunda leitura dessa liturgia, Paulo põe em contraste duas figuras dos relatos bíblicos, que representam duas opções de vidas diferentes, com consequências contrastantes. Essas duas figuras são Adão e Jesus. Adão, um homem velho, através do qual o pecado entrou no mundo, trazendo como consequência a morte, contrasta com Jesus Cristo, o homem novo, mediante a qual a graça de Deus se torna presente no mundo, trazendo como consequência a vida em plenitude, a vida em abundância, a vida da graça. O texto que nos é proposto faz parte da primeira parte da carta aos Romanos. Depois de demonstrar que todos, judeus e não judeus, vivem mergulhados no pecado e que é a justiça de Deus que todos vão ser salvos, sem distinção. E Paulo ensina que através de Jesus Cristo, que a vida de Deus chega aos homens e que se faz oferta de salvação para todos. Todos serão salvos. Em Cristo fomos introduzidos na esfera da graça e da vida de Deus. Pensemos um pouco na nossa missão. Como fazer para tornar-se defensores e promotores da vida numa sociedade como a nossa? Como ser missionário no contexto onde nós nos fazemos presente? No Evangelho deste domingo, continuamos no mesmo ambiente em que o Evangelho do domingo passado nos situava. Os discípulos que Jesus chamou e enviou em missão. Eles ouviram os ensinamentos do Mestre,
testemunhar os sinais e prodígios e agora são enviados ao mundo, a fim de continuar a obra libertadora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, antes de partir, recebe ensinamento e instruções de Jesus. É o discurso da missão, que se prolonga do capítulo 9 até o capítulo 11. Hoje, um dos temas centrais do Evangelho é sugerido pela expressão não temais, que se repete por 3 vezes ao longo do texto. Marca com a força a ideia de que é preciso ter coragem, ter confiança sempre em Deus. Ao enviar os discípulos que Jesus elegeu, assegura a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que os discípulos superem o medo, a angústia que resulta da perseguição. As palavras de Jesus correspondem à última bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós. Este convite à superação do medo vai acompanhado por 3 desenvolvimentos. O primeiro desenvolvimento está no versículo 26 e 27. Jesus pede aos discípulos que não deixem o medo impedir a proclamação aberta da Boa Nova. Não temais. No segundo desenvolvimento, no versículo 28, Jesus recomenda aos discípulos que não se deixem vencer pelo medo da morte física. Ora, o cristão sabe que a vida definitiva é um dom que Deus oferece àqueles que acolheram a sua proposta e que aceitaram pôr a própria vida a serviço do reino. O terceiro desenvolvimento que nos apresenta no Evangelho, no versículo 29 a 31, Jesus convida os discípulos a descobrirem a confiança absoluta em Deus. Deus é aqui apresentado como um Pai, cheio de amor, de misericórdia, de ternura, sempre preocupado em cuidar de seus filhos e filhas, em atendê-los, em protegê-los. Veja, o projeto de Jesus vivido com radicalidade e coerência não é um projeto simpático, aclamado, aplaudido por aqueles que mandam no mundo ou que fazem a opinião pública, mas é um projeto radical, questionante, provocante e que exige a vitória sobre o egoísmo, sobre o comodismo, a instalação, a opressão e a injustiça. É preciso pregar e anunciar o projeto de Deus. É um projeto capaz de abalar os fundamentos dessa ordem injusta, de opressão, alienante, sobre o qual o mundo quer se construir. Há um certo mundo que se sente ameaçado nos seus fundamentos e que procura todos os dias encontrar formas para subverter e domesticar o projeto de Jesus. A nossa época inventou formas menos sangrenta, mas certamente mais refinada do que no período do Império Domiciano, que perseguia os cristãos. Querem reduzir o silêncio dos discípulos, ridicularizá-los, desautorizá-los, caluniá-los, corrompê-los e massacrá-los com publicidade enganosa de significados efêmeros. A todos nós, Jesus diz: não temais. A palavra libertadora de Jesus não pode ser calada, não pode ser escondida, escamoteada, mas tem de ser vivamente afirmada com palavras, com gesto, com atitudes questionantes. Viver uma fé morninha, instalada, cômoda, que não faz ondas, que não muda nada, que aceita passivamente valores, esquemas, dinâmicas, estruturas desumanizantes, não chega para nos integrar plenamente na comunidade de Jesus, na comunidade do amor. Portanto, amados irmãos e irmãs, o valor supremo da nossa vida não está no reconhecimento público, mas está nessa vida definitiva que nos espera no final de um caminho gasto de comprometimento, a entrega ao Pai e no serviço à humanidade. E Jesus demonstrou que só esse caminho produz essa vida de felicidade sem fim e que os donos do mundo jamais poderá nos tirar. Enfim, busquemos sempre na palavra de Deus a força, a graça, a esperança, a força libertadora que nos traz confiança plena no Pai, que nos permite alcançar a salvação. Por isso, amados irmãos e irmãs, façamos da nossa vida uma verdadeira missão e busquemos no céu a força de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus para bem viver a nossa missão e estar preparado para os desafios que a própria missão possa nos apresentar ao longo da nossa vida, na nossa caminhada. Por isso, espere no Senhor, confie no Senhor, dobre o joelho, reze e ore e confia sempre nesse Deus que se faz presente, que diz a todos nós: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Que essa reflexão nos ajude a assumir cada vez mais a nossa missão. Convido a você, juntos, a evangelizar. Dê seu like, faça o seu comentário
e compartilhe com seus contatos para que juntos possamos evangelizar, levando a força da palavra para que assim possamos viver o nosso discipulado no mundo atual. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.